A peste negra, a pandemia que moldou o fim da Idade Média. Capítulo 1. As origens na distante Ásia. A peste negra não surgiu na Europa. Sua origem está nas estepes da Ásia Central. Provavelmente, em um reservatório natural de roedores selvagens infectados pela bactéria Yersinia pestis. No início do século XIV, sob o vasto Império Mongol, o comércio ao longo da Rota da Seda florescia. Foi justamente esse comércio que, ironicamente, se tornou o vetor de transmissão. Por volta de 1330, a peste começou a se espalhar pela China e pela Ásia Central, chegando a Crimeia no Mar Negro em 1343. Capítulo 2. O cerco de Caffa e a guerra biológica involuntária. Em 1347, um exército mongol sitiava a cidade genovesa de Caffa, atual Teodósia, na Ucrânia. A lenda, relatada pelo notário Gabriele de Mussi, diz que a peste irrompeu no campo mongol, matando milhares. Em um ato de guerra biológica primitiva, os mongóis catapultaram cadáveres infectados sobre os muros da cidade. Os comerciantes genoveses, aterrorizados, fugiram de Caffa em seus navios, carregando não apenas mercadorias, mas também ratos e pulgas infectadas. Eles foram os Patient Zero europeus. Capítulo 3. As rotas do Apocalipse. A expansão pela Europa. Os navios mercantes genoveses funcionaram como caixões flutuantes. O primeiro porto europeu a ser atingido foi Messina, na Sicília, em outubro de 1347. De lá, a peste seguiu as rotas comerciais marítimas e terrestres. Em 1348, já assolava o sul da França. O norte da Itália, onde cidades como Veneza e Florença foram devastadas, e a Península Ibérica. Através dos Alpes, alcançou a França e a Alemanha, e via navios, chegou à Inglaterra. Em 1349, a Escandinávia e a Rússia foram atingidas. Em apenas 4 anos, a pandemia varreu todo o continente. Capítulo 4. Os mecanismos do terror. Como a peste se espalhava. A medicina medieval não conhecia bactérias. Acreditava-se em miasmas ar podre ou no alinhamento de planetas. Na realidade, o ciclo era os ratos. Principalmente, o rato preto. Ratos. Comum nas cidades sujas da época, carregava as pulgas infectadas. As pulgas. A pulga do rato Xenopsila shops era o vetor. Ao picar um rato doente, a bactéria bloqueava seu estômago, deixando-a faminta. As pulgas picavam humanos repetidamente, regurgitando a bactéria na corrente sanguínea da vítima. As formas da peste. Bubônica mais comum. Inflamação dos gânglios linfáticos, formando bubões inchaços negros e purulentos na virilha, axilas e pescoço. Febre alta, dores e morte em 60% dos casos, em poucos dias. Septicêmica. A bactéria invadia a corrente sanguínea, causando gangrena nas extremidades que ficavam negras. Daí o nome, peste negra e morte rápida. Pneumônica. Infecção dos pulmões, transmitida por via aérea através de tosse e espirros. Era quase 100% fatal em 24 horas. Capítulo 5. A carnificina demográfica. Quem foi mais atingido? A peste foi democraticamente mortal, mas não perfeitamente igualitária. Os pobres e os aglomerados urbanos foram os mais atingidos. Moradias superlotadas, mas condições de higiene e proximidade com ratos criavam o ambiente perfeito. Cidades como Florença e Hamburgo perderam mais de 50% de sua população. Clérigos e médicos foram altamente mortais, pois eram os que mais tinham contato com os doentes, tentando confortá-los ou curá-los. Regiões isoladas e aldeias rurais não foram poupadas, mas a densidade populacional mais baixa às vezes resultava em taxas de mortalidade ligeiramente menores. Estima-se que a Europa perdeu entre 30% a 50% de sua população em apenas 4 anos. O mundo pré-peste tinha cerca de 80 milhões. O pós-peste, cerca de 50 milhões. Capítulo 6. O colapso social e as respostas desesperadas.
Sociedade medieval desmoronou. Fuga. Os que podiam, nobres, mercadores ricos, fugiam para suas propriedades no campo, espalhando a doença. Flagelantes. Grupos de fanáticos religiosos que percorriam a cidade se açoitando em praça pública, acreditando que a peste era a punição de Deus pelos pecados da humanidade. Os bodes expiatórios, os judeus. A necessidade de um culpado levou a um dos piores pogroms da história. Circulou o boato de que os judeus estavam envenenando os poços. Milhares de judeus foram torturados, queimados vivos ou expulsos de suas casas, especialmente na Alemanha. Capítulo 7. Os principais personagens da tragédia. Neste drama, os personagens são tanto grupos quanto indivíduos. A bactéria Yersinia pestis, a protagonista invisível, o rato preto e a pulga. Os coadjuvantes essenciais. Papa Clemente VI tentou proteger os judeus, emitindo 2 bulas papais contra sua perseguição, com sucesso limitado. Guy de Chaliac, cirurgião do Papa, em Avignon, deixou um relato clínico detalhado da doença, admitindo a impotência da medicina. Giovanni Boccaccio. Seu livro Decameron é um dos retratos mais vívidos do período. Nele, um grupo de jovens foge de Florença pestilenta e conta histórias para passar o tempo refletindo o colapso moral e social. Capítulo 8. As consequências imediatas. Um mundo virado de cabeça para baixo. O colapso econômico inicial. Comércio e agricultura paralisaram. Campos ficaram abandonados, oficinas fechadas. Escassez de mão de obra. O sobrevivente camponês tornou-se um bem valioso. Trauma psicológico coletivo. A dança macabra tornou-se um tema artístico predominante, lembrando a todos que a morte é inevitável e igual a ricos e pobres. Capítulo 9. As consequências de longo prazo. O nascimento de um mundo novo. Paradoxalmente, a tragédia abriu caminho para a modernidade. Fim do sistema feudal. Com a escassez de trabalhadores, os senhores feudais tiveram que oferecer salários melhores e abolir a servidão para atrair camponeses. O poder de barganha do trabalhador comum aumentou dramaticamente. Questionamento da Igreja. A oração e a flagelação não detiveram a peste. A autoridade incontestável da Igreja Católica foi profundamente abalada, pavimentando o caminho para a reforma protestante. Avanços na medicina. A falência da medicina galênica tradicional levou a uma maior ênfase na observação e na anatomia. Redistribuição de riqueza. Menos pessoas para herdar a terra, e a riqueza concentraram-se em menos mãos, estimulando o investimento e o comércio. Capítulo 10. O fim e o legado. Como a peste acabou. A peste negra não foi eliminada por uma cura ou campanha de saúde pública. Ela diminuiu devido a uma combinação de fatores. Imunidade de grupo natural. Os mais suscetíveis morreram primeiro, sobrando uma população com maior resistência natural. Evolução da bactéria. É possível que a cepa Y. pestis tenha evoluído para uma forma menos virulenta. Mudanças ecológicas. O rato preto foi sendo gradualmente substituído pelo rato marrom, ratos norvédicos, menos eficaz em hospedar a pulga transmissora. Medidas de quarentena. A única medida eficaz que surgiu. Veneza, em 1348, criou o primeiro sistema de quarentena, isolando navios e viajantes, por 40 dias, 40 giorni. A peste tornou-se endêmica, retornando em ondas menores a cada geração por séculos. Só foi verdadeiramente controlada no final do século XIX, com a descoberta da bactéria por Alexandre Yersin, 1894, e o entendimento de seu ciclo de transmissão, permitindo o combate com antibióticos e o controle de pragas. Conclusão do editor. A peste negra foi mais do que uma doença. Foi um evento tectônico histórico. Ela não apenas matou milhões, mas acelerou a decomposição da ordem medieval e plantou as sementes do individualismo, do capitalismo e do ceticismo religioso que floresceriam no Renascimento.
Foi na fornalha desse sofrimento indescritível que a Europa moderna, paradoxalmente, começou a forjar sua nova identidade.